Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos em setembro e estamos a viver o tempo da criação. E vamos falar um pouco sobre esta iniciativa que tem uma dimensão ecuménica e que privilegia precisamente o cuidado com a criação. E para refletirmos sobre esta temática, nós temos em estúdio a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana, secretária-geral da Igreja Presbiteriana, e também o professor Juan Ambrósio, que é docente da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, os quais eu começo por saudar, agradecendo a disponibilidade, em particular ao professor Juan por estar connosco por uma primeira vez. É um gosto. Para falarmos sobre uma iniciativa que interessa muito aos programas do COPIC, que são todas as iniciativas ecuménicas, porque nada melhor do que experimentar a unidade da Igreja a partir de realidades muito práticas. E eu creio que nós temos que começar pelo início. O início é saber o que é isto do tempo da criação. Vou começar pelo professor Juan. Como é que surge esta ideia do tempo da criação? Uma ideia que surge para refletir a importância que cada vez tem mais as questões ligadas ao universo ecológico, embora aqui com uma perspectiva que me parece muito interessante, porque nós, quando falamos em ecologia, o que ecoa na maior parte das pessoas é uma ecologia simplesmente verde, ou seja, ambiental e climática. E há um tempo a esta parte, no mundo cristão, no mundo católico cristão mais recentemente, mas também começou-se a dar uma importância decisiva às questões ecológicas, mas à chamada ecologia integral. Esta categoria surge essencialmente a partir daquele texto, a Laudato Si, uma exortação apostólica escrita pelo Papa Francisco, onde se dá um destaque muito importante à ecologia. O texto não é simplesmente um texto verde, como foi apelidado quando ele surgiu, mas é um texto que quer falar na ecologia integral, ou seja, em todas as dimensões da ecologia, que inclui uma ecologia que podemos chamar humana, económica, social, cultural, urbana, se quiséssemos, embora a expressão não venha lá, mas vem uma reflexão sobre, por exemplo, a maneira como construímos as cidades e esta importância fundamental de de escutar. Aliás, o tema deste ano do Tempo da Criação é escutar a voz da criação, que nessa exortação há uma frase e uma ideia que percorre toda a exortação, que é escutar a voz da terra, escutar a voz dos pobres. Ou seja, temos que escutar aquilo que a terra nos está a dizer, temos que escutar aquilo que as pessoas que habitam esta terra, e atenção à expressão, habitam, não ocupam, habitam esta terra. E há aqui uma diferença fundamental entre ocupar e habitar. O que é que esse grito nos está a dizer? Porque nós temos que lidar de um modo diferente com a maneira como habitamos o nosso planeta. É curioso que este tema, pastora Maria Eduarda, esta iniciativa, ela surge no contexto da tradição ortodoxa. É verdade. Isso tem alguma razão de ser? É claro que imediatamente o Conselho Mundial de Igrejas e depois também a Igreja Católica Romana, mas porquê o mundo oriental? Porque eu acho que são mais contemplativos e observam mais, são mais sensíveis à presença de Deus. Acho que nós protestantes até somos mais ruidosos, mas a questão de nós falarmos muito e se calhar escutarmos pouco. Eu acho que essa é a razão, porque estão muito mais atentos aos sinais de Deus e à presença de Deus, que não é audível ou ler em livros, mas que se sente. O tema é escutar a voz da criação. Como é que se escuta a criação? É muito interessante a pergunta, não é? Eu sou muito sensível ao que a pastora acaba de dizer, de escutar, porque ao escutar a voz da criação, escutamos o próprio mistério nessa voz da criação. É uma distinção muito importante, até de uma certa reflexão teológica que se está a fazer, de que o mistério de Deus, aliás, deixem-me dizer assim, toda a experiência religiosa e a experiência cristã nesse contexto também é uma experiência mediada. E esta mediação não é uma coisa meramente conjuntural, é estrutural da experiência religiosa. Ela é sempre feita através de.
E a maneira como nós experimentamos Deus, como experimentamos o mistério, como nos relacionamos com o mistério de Deus, é sempre através seja através das pessoas, seja através do mundo em que vivemos, ou seja, Deus fala-nos na vida, Deus fala-nos na realidade, Deus fala-nos através da história da humanidade. Esse é o lugar, por excelência, digamos assim, onde Deus nos fala. No fundo é a apreensão dos sentidos. Exatamente, exatamente. E, portanto, isto não é tirar força à experiência, que pena, não há contato direto com Deus. Não, é assim, aliás, a encarnação, nota maior do cristianismo, o que diz é isso, é que quando Deus quis dizer tudo acerca dele e quis escutar tudo acerca de nós, a linguagem que ele arranjou para dizer isso tudo e escutar isso tudo, e ao contrário, nós dizermos tudo e escutarmos tudo, é a encarnação, não é? Assumiu a nossa condição. Portanto, nada do que é cristão pode deixar de ter esta nota com toda a clareza, ou seja, a encarnação, ou seja, a vida concreta. É aí que o mistério acontece. Escutar a voz da criação é escutar o mistério. De qualquer forma, eu posso partir do princípio que quando se propõe um tema, escutar a voz da criação, isso poderá significar que há dificuldade em escutá-la. Ou, pelo menos, há quem escute de forma diferente. Parece que há, digamos, linguagens aí um pouco diferentes e às vezes até contraditórias nessa escuta. Volto à questão do ruído. Lutero dizia que Deus escreveu o Evangelho não só em livros, mas também em árvores e outras criaturas. E às vezes nós estamos tão focados na nossa doutrina, tão focados naquilo que nós temos que dizer, que nos esquecemos de escutar. E neste momento nós temos um mundo em que é necessário escutar. Nós temos a guerra. Por exemplo, o que é que nós vemos nas notícias? Os fogos. Estão a consumir. Porquê? Há uma razão de nós estarmos a esventrar a terra, de nós estarmos... Foi-nos oferecido a terra e nós estamos a destruí-la. E, portanto, é necessário escutar os sinais e quem está a sofrer mais. Porque é verdade, nós, enquanto sociedade ocidental, vemos as coisas, lemos, escutamos, mas não as estamos a sentir como estão as populações que vivem em sítios que não são o Ocidente. E isso, o professor tem razão, não é? Há pessoas que estão a sentir muito mais esta questão das mudanças climáticas do que nós. Nós podemos olhar, mas não as estamos a sentir. E, portanto, era muito importante que nós, neste tempo que nos é dado, em setembro, no início do ano eclesiástico, que escutemos aquilo que a Terra e as pessoas estão a dizer. Há uma criação que geme? Sim, sim, isso é bíblico, não é? Que geme e que está aí, que nós fazemos parte dessa criação. E escutar essa voz é fundamental. Voltava aqui um bocadinho atrás àquela diferença que eu iniciei ali de ocupar e habitar, porque é preciso perceber essa diferença para perceber verdadeiramente do que estamos a falar. Uma certa reflexão teológica, se calhar ainda pouco madura ou sem a capacidade de aprofundar tudo o que os textos nos querem dizer, tudo o que Deus nos quer dizer através dos textos, interpretou muito os textos como, lendo-os neste sentido, Deus deu a terra ao ser humano para que ele a ocupasse e governasse, fazendo-nos como que os senhores únicos e totais dessa terra, portanto, podendo usá-la e usufruí-la a nosso favor. A belo prazer. O problema é a belo prazer. É importante que percebamos que nós também somos terra. Nós não somos só terra, ou seja, não nos esgotamos nessa dimensão, mas essa dimensão é também constitutiva de nós. E nesse sentido, deixem-me utilizar esta imagem, os fios com que se tece a existência da terra são também os fios com que se tece a nossa existência. Claro que a nossa existência não tem só esses fios, tem depois outros, mas esses são também constitutivos da nossa existência. Portanto, percebermos-nos como elementos da criação é fundamental para termos com esta criação outro tipo de relação que não seja a de senhorio de quem é dono, mas a de, digamos, utilizamos a palavra sem mel, de uma certa fraternidade, ou seja, é também um elemento que constitui a nossa existência. E é isso que o exercício do habitar constitui. Nós não ocupamos um lugar, porque quando ocupamos uma coisa, essa coisa não é nossa. Permitam-me esta imagem, pode até parecer estranha.
Pensem naqueles quartos de hotéis por onde a gente passa. Naquelas camas já dormiram milhares de pessoas. Não nos faz qualquer tipo de diferença, porque é um lugar que ocupamos, não é o nosso lugar. Agora pensem ao contrário. Se fosse na nossa casa e se um estranho dormisse na nossa casa, isso far-nos-ia uma confusão tremenda, porque era o território, era o nosso habitat que tinha sido invadido, não é? Por um estranho. Ora, esta ideia de que o mundo... A noção de propriedade, que obviamente... Exato. Que este mundo não é simplesmente um lugar que ocupo, mas um espaço que habito. Um lar. Claro. Essa é a diferença. Um lar onde todos podem ser incluídos. A própria narrativa da criação diz que nós somos formados da Terra. Exatamente. Não somos exteriores à Terra, somos formados a partir da Terra. Nós somos aliens. Exatamente. Definitivamente. E esta dimensão é importante para depois nós sabermos lidar, não é? E a Terra está a gritar claramente, a dizer, atenção, há aqui sinais evidentes que nós temos que mudar a nossa atitude. E não é só a maneira como olhamos para, eu atrever-me a dizer, que são os estilos de vida. Temos que mudar os nossos estilos de vida. E isso faz-me pensar no documento, porque há um documento para este tempo da criação, um documento muito bem feito. No capítulo daquilo que eles denominam como uma ação prática, há 3 palavras-chave, que é oração, sustentabilidade e mobilização profética. Até que ponto a oração é absolutamente determinante nesta Não tenho dúvida. Mudança? Eu atrever-me a dizer assim, nós vivemos no mundo da password, não é? Ou seja, que para entrar em qualquer coisa a gente precisa de pôr um password. Para mim a oração é a password que nos vai permitir lidar com isto. Ou seja, é aquilo que nos vai permitir entrar numa nova compreensão e numa nova atitude. Sublinho muito essa questão da palavra profética, que é bem também, porque é preciso, precisamos nas nossas igrejas de mais profecia, não é? Claramente de mais profecia, ou seja, esta capacidade de deixarmos que o Espírito nos desinstale, nos provoque, no bom sentido da palavra, nos incentive à ousadia de fazer diferente, porque se continuarmos a fazer o que estamos a fazer, não vamos longe, claro. Isso é claro. Temos que ter a ousadia de fazer diferente. Essa é a ousadia da profecia. É porque orar é diferente de pensar. Sim. Quando nós formulamos frases, aquilo sobre o qual nós estamos a orar torna-se uma realidade em nós. Eu acho que neste tempo é importante lamentar aquilo que nós próprios fazemos, chorar a situação da terra, as pessoas que não têm terra. A terra foi dada a todos e nós achamos que temos o direito de dizer quem tem terra e quem não tem terra e clamar que Deus de alguma forma mude a situação. E isso vai nos mudar a nós próprios também. Esta mobilização profética de que fala o texto como uma das áreas da ação coordenada das igrejas, é uma chamada de atenção. Porquê? Porque a mobilização profética ela é muitas vezes confundida com intervenção política ou partidária. Será que há uma dificuldade da Igreja em se assumir como voz profética, em encontrar uma voz de destaque e de contra-ideologia do tempo corrente? Sim, é muito interessante a maneira como se está a colocar a questão, porque faz aí a referência mesmo à dimensão política, não é? É óbvio que nós não podemos reduzir isto a uma dimensão política, mas também é óbvio que a intervenção das comunidades tem que ter essa dimensão política. Claro. Na acessão de que a expressão política e a categoria política tem, que é o governo da polis, ou seja, o governo, e naquilo que é, permitam-me fazer referência a uma reflexão do Papa Francisco sobre a política, no texto da Fratelli Tutti, que ele diz que é uma arte sublime e suprema de trabalhar para o bem comum. É esse o objetivo da política, trabalhar para o bem comum. Bem, a criação, não há mais bem comum do que a criação. Todos partilhamos essa dimensão. Portanto, nós temos que ter esta capacidade profética, enquanto comunidades crentes, de fazer um diálogo, mas um diálogo que possa entrar também no diálogo político. Não da política partidária, mas no diálogo de capacidade de influenciar para tomar decisões. Nisso, a reflexão crente tem aquilo que eu chamo o papel de alargar horizontes.
Ou seja, a realidade tem que ser pensada a partir de diversas dimensões. Introduzir aqui também a dimensão religiosa, introduz um novo horizonte que pode alargar e, portanto, as respostas que dermos aos desafios que enfrentamos enquanto humanidade será, do meu ponto de vista, mais consolidada, mais robusta, se tiver a capacidade de saber incorporar todas as possibilidades. A possibilidade religiosa é uma possibilidade humana insubstituível. Claro. Portanto, compete-nos a nós. E se nós não fizermos isso fica em falta. E a culpa será nossa. Não se trata aqui de atribuir culpa, mas a culpa será nossa. Porque a responsabilidade é a palavra mais correta. Porque aqueles que são chamados a utilizar essa racionalidade e a partilhar essa racionalidade com os outros não o estão a fazer. Sim, e acho que o nosso papel, racionalmente todos nós sabemos o que é que está a acontecer. A questão é as escolhas que eu faço diariamente. E acho que aí as igrejas, ao nível das paróquias, ao nível dos pequenos grupos, é que podem traduzir em gestos práticos todas estas coisas que nós sabemos e que significa que há escolhas que eu vou fazer que eu não vou gostar de ter que reduzir, eu não vou gostar de reutilizar, eu não vou gostar de baixar o ar-condicionado. E todas essas pequenas coisas acho que têm que ser feitas a nível individual e pessoal. Porquê é que, no contexto das igrejas, e eu não falo aqui apenas das igrejas de Copica ou da Igreja Católica Romana, mas do universo da igreja, porquê é que é tão difícil, muitas vezes, levar as comunidades locais, as paróquias, a perceber esta questão da criação como uma questão que tem a sua raiz no próprio Deus e no Evangelho? É porque é muito desvalorizada, é muito segundo plano, muitas vezes, naquilo que é a orientação da missão da própria Igreja. Correndo o risco de ser mal interpretado, atrever-me a dizer que nós fomos assumindo como critérios para aferir a verdade da nossa fé e a verdade da nossa relação crente, essencialmente a partir da dimensão cultual e da dimensão doutrinal. Que são dimensões constitutivas, mas não são importantes e que não podem faltar. Mas verdadeiramente descuramos essa dimensão prática da construção da história, da construção do tecido social, ou seja, do estar atento a esta voz. O tema é um tema muito feliz, escutar a voz da criação. E de repente começamos a perceber que a maneira como escutamos esta voz, a maneira como nos relacionamos com, deixem utilizar a expressão Irmã Terra, não é? É também critério para aferir a verdade da nossa fé. Ou seja, pode ser também critério, deve ser também critério para aferir a verdade da nossa fé. Não simplesmente o cultual, não simplesmente o doutrinal. E aí devemos interrogar-nos de que maneira esta dimensão está presente, no caso da Igreja Católica Romana, nas homilias, na partilha dos textos das outras igrejas, nas nossas catequeses, nos momentos de formação dos nossos grupos, na maneira como gerimos as próprias instalações das nossas comunidades, não é? É um critério ao qual nós não temos estado ainda o suficientemente atentos. Claramente vamos um bocadinho, não na crista da onda, mas vamos surfando quem vai na crista da onda. Eu acho que também, nós enquanto igrejas, que vivemos num século em que não somos maioritárias, estamos tão preocupados em defendermos-nos que nos esquecemos da nossa missão. Claro. Que não interessa se estamos em minoria, e graças a Deus que não estamos, ou que não somos o poder reconhecido, esquecemos que a nossa missão continua. Claro. Eu não resisto a dizer uma coisa, porque é tão importante isto que acaba a ser dito. Isto de sermos minoria tem-nos causado muitos problemas. Eu também não tenho medo nenhum de dizer, graças a Deus, se calhar somos a minoria. Sim, perdamos foi essa ideia. Eu diria que o problema não está em ser minoria, o problema está em termos a coragem de ser uma minoria qualificada e qualificadora. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, uma minoria qualificada, ou seja, uma minoria, não tínhamos medo da palavra, ou seja, uma comunidade que leva a sério o mistério de Deus em quem acredita, mas também a condição humana, qualificados também do ponto de vista humano, não só do ponto de vista divino, porque quando a gente se qualifica ou se julga qualificado só do ponto de vista divino, esquecendo a dimensão humana, a tal dimensão da encarnação, corremos o risco de
passar ao lado da vida ou não dar tanta importância à vida quanto devemos. Portanto, qualificados de todos os pontos de vista, divino e humano, para poder qualificar a sociedade onde estamos também desses pontos de vista. E essa é que é a nossa missão. Às vezes estamos demasiado preocupados em saber quantos somos, que queremos ser mais. É importante termos consciência de saber quantos somos. Sim. Mas, se calhar, o mais importante não passa por aí. Claro. Não passa por aí. O tempo da criação, ele começou a 1 de setembro, vai acabar no dia 4 de outubro, que é precisamente o dia de São Francisco, que é conhecido como um homem da criação, ligado à ideia da criação. Quem é que pode participar? Toda a gente pode participar, toda a gente é bem-vinda. Isto começa no mundo ortodoxo, espalha-se para o Conselho Mundial de Igrejas, a Igreja Católica Romana. Quem pode participar? Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar e acho que uma das coisas interessantes deste movimento é que esteve atento, também escutou a nossa vida. Então, o site, nós todos que fazemos atividades e que estamos envolvidos, podemos subir as nossas fotografias, as nossas atividades, partilhar o que foi feito, porque isto não é apenas um ano, significa que depois, para o ano, todas essas coisas que foram partilhadas poderão ser enquadradas e poderão ser incluídas no próximo ano. Então, eu acho que é um movimento que escuta não só a terra, não só as atividades, mas cada pessoa que se lembra de fazer alguma coisa interessante pode subir essa informação e partilhar com todos nós. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante. E aqui há um imenso desafio ecuménico. Sim, sim. E que já tem concretizações, sim, claro. mas é um imenso desafio ecuménico no sentido daquilo que é verdadeiramente, aquilo que eu julgo ser verdadeiramente o núcleo do que deve ser esta dinâmica ecuménica, que não é tanto estarmos preocupados em chegar a aproximações doutrinais, cá está, não é? Ou porventura culturais, embora a questão do podermos celebrar juntos é uma questão muito, muito importante, que a mim me parece que aí sim devíamos estar, mas o podermos também fazer coisas em conjunto. Lembro uma iniciativa que está já no terreno, que começou, que está a robustecer-se para dar os passos, que é a Eco-Igrejas Portugal, exatamente. Em que o COPIC, a Aliança Evangélica, a Rocha, a Conferência Episcopal Portuguesa e a Rede Cuidar da Casa Comum assinaram esse consórcio em que se predispõe a trabalhar em conjunto exatamente nesta dimensão. Para dar visibilidade. Exatamente, não é? para dar visibilidade naquilo que nós poderíamos chamar de uma maneira talvez simplista, mas para nos entendermos dinâmicas e processos de ecocertificação das comunidades cristãs. E este é um universo, para responder também à pergunta de quem pode participar, é um universo que inclui todos. Nós, nestas diversas igrejas e movimentos que constituem o consórcio, temos até não crentes, mas que se associam a esta dimensão, não é? Claro. E, portanto, é um convite lançado, eu atrevo-me a dizer, à humanidade inteira. Mas que os cristãos têm aí um papel fundamental do qual não se podem demitir. O nosso programa está a chegar ao fim. Pastora Maria Eduarda, escutamos a criação, mas escutamos com esperança. Sim, um dos símbolos desta semana é a sarça ardente. E a ideia de o fogo que não consome. E isso recorda-nos a presença de Deus junto de nós, que convida, que está, mas que não nos engloba, não toma posse de nós. E essa é a esperança, que nós, de alguma forma, percebamos que fomos criados da terra, que habitamos a terra, que não somos senhores da terra e que temos um futuro de esperança que cada um de nós é chamado a construir. E depois desta pandemia, no meio desta guerra, a esperança é: vai, envolve-te, cuida da terra que te foi dada. Muito bem. Certamente nós tínhamos muito mais coisas para dizer. Gostaria de agradecer ao professor Juan Ambrosio. E deixa-me agradecer do fundo do coração também este diálogo, porque acho que é importante este diálogo entre as diversas igrejas. Temos que construir em conjunto um mundo Para o diferente. COPIC este é um espaço ecuménico e nós certamente contaremos consigo noutros momentos. Pastora Maria Eduarda, muito obrigado também. E nós vamos continuar a acompanhar esta temática e sempre que necessário, sempre que houver boas notícias, nós estaremos aqui para as comunicar. Obrigado. Obrigado. O nosso programa chega ao fim. Nós estaremos convosco em breve. E até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.